Sejam bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma live. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Cristian da Silva, sou psicóloga, atendo em Brasília, Distrito Federal. Eu estou aqui só verificando a qualidade da imagem. Eu estou fazendo hoje num formato diferente do que eu estou fazendo habitualmente. Então, eu só preciso confirmar aqui se vocês estão me vendo direitinho, vocês estão me ouvindo direitinho. Deixa eu só receber essa confirmação aí de vocês para a gente continuar aí com o tema da nossa live aí de hoje. Lembrando que nas lives eu falo sobre estratégias, ferramentas, sobre habilidades para você, psicólogo, ter sucesso com a psicologia clínica. Inclusive eu postei hoje um vídeo no meu Instagram que eu, se fosse vocês, estão me seguindo, assistiria esse vídeo. Ele ficou bem resumidinho, são 3 minutos, bem básico assim, mas com 3 coisas fundamentais que eu acho que você não pode ignorar na sua prática clínica. Som e imagem ok, obrigado, podemos começar então. Então na live de hoje eu vou falar sobre habilidades pessoais que nós psicólogos precisamos desenvolver. Então, são várias habilidades que facilitam a nossa prática com a psicologia clínica e que nós não podemos abrir mão delas. Então, são muitas, mas hoje eu vou falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Vou continuar com esse tema na próxima live amanhã, mas hoje eu quero falar dessas aqui, dessas habilidades que são importantes para você, psicólogo, que quer ter sucesso aí na sua carreira. Lembrando que vocês podem, durante a execução aí da live, colocar os comentários de vocês com dúvidas, com sugestões, com aquilo que você quiser compartilhar. Esse espaço aí é nosso. Bom, então o tema da nossa live são habilidades pessoais que nós precisamos desenvolver para ter sucesso na psicologia clínica. Então, a primeira habilidade que eu quero compartilhar com vocês: postura empática e compreensiva. A gente já estudou sobre empatia, nós sabemos que empatia é importante, nós sabemos que isso facilita a nossa relação com o paciente, nós sabemos isso às vezes na base teórica. E como desenvolver essa postura empática na prática, né? Eu acho que esse é o nosso desafio e uma das nossas necessidades, porque nós lidamos com pessoas que são divergentes da gente, que são diferentes da gente, que pensam de formas subjetivas, singulares, e nós precisamos compreender isso. E aí eu vou começar dando um exemplo do que é dor e sofrimento. Se a gente olha às vezes para o problema de uma pessoa, a gente pode achar que aquilo é fácil de resolver. Por exemplo, foi mal numa prova, né? A pessoa está dando chilique porque só foi mal numa prova. Vê lá se isso é problema, né? Ou então terminou um relacionamento, ou então perdeu o emprego, ou então tá com uma dor que não passa, tá com uma cólica, tá de TPM, tá com, sei lá, qualquer coisa que gere sofrimento. Quando a gente mensura, compara o nosso sofrimento com o sofrimento de outra pessoa, a gente pode julgar e analisar aquela situação do outro baseado naquilo que a gente já experimentou e já viveu, ou nos tipos de problema que nós temos. E quando a gente compara um problema com outro, a gente tenta igualar coisas que têm medidas e pesos diferentes. Então, essa comparação não é problema. Não é o problema em si, mas gera problema pra gente. Então, o que eu acho que é importante nós psicólogos ficarmos bem atentos não é se o problema é A, B, C, X, Y, Z. Problema é problema. E normalmente quando as pessoas procuram um psicólogo é porque está passando por algum conflito, alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma dor. E nós precisamos entender que, independente do que você já tenha vivido ou do que você considera que é um problema para você, aquilo para aquela pessoa é um problema porque ela não sabe como solucionar. E aquilo está gerando dor. E quando a gente pensa que dor é dor, a gente sabe que sentir dor é ruim.
que é desagradável, que às vezes uma emoção muito intensa faz tudo ficar nublado, né? Sem uma direção, sem um rumo. Então a gente não vai comparar se o problema A é maior ou tão intenso como o problema B. A gente precisa entender que dor e sofrimento, angústia são emoções desagradáveis e que nós precisamos levar ajuda, escuta, empatia para aquela pessoa que procurou o nosso serviço, o nosso atendimento, e nós precisamos nos conectar com a dor e não necessariamente com o problema que a pessoa traz. Então, a postura empática é você entender que aquilo que o outro está falando é importante para ele, não baseado no seu julgamento, mas no julgamento do seu paciente. Então, às vezes, você já tem uma habilidade de enfrentamento que aquela pessoa não tem. Por isso que para você parece mais simples resolver. Mas a gente tem que se colocar no lugar do outro, como se a gente não tivesse a habilidade de enfrentamento, ou como se aquele problema realmente causasse um impacto muito forte e você não soubesse como resolver. Isso é ter uma postura empática, é você colocar no lugar do outro, mas isento da sua interpretação pessoal. Então, a postura empática, ela favorece o vínculo e a relação terapêutica. Todas essas habilidades que eu vou falar na nossa live são para a gente fortalecer o vínculo e a relação terapêutica. Isso facilita a nossa prática clínica, isso faz com que o nosso paciente volte, te indique, procure você quando precisa, se essa relação for consolidada, for firme, for íntegra. Então, por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês essas habilidades pessoais. E empatia é uma habilidade pessoal, que quando a gente se isenta do nosso julgamento para entender o sofrimento do outro, ela favorece o vínculo e a relação terapêutica, e isso vai ter um impacto direto nos seus resultados aí como psicólogo, como psicóloga. Então, isso é importante. E ter uma postura também compreensiva. Isso na prática significa o quê? A pessoa está te relatando a vida dela, os problemas, e você precisa compreender isso de uma forma adequada, ou seja, sem ruídos, sem interferências que são do seu julgamento. Você tem que entender como que aquilo está afetando ou está provocando aquelas emoções para a pessoa que está falando com você. Quais estratégias ela está utilizando para resolver esse problema? Se ela já passou por uma situação assim antes e como que ela solucionou? Então a gente tem que adentrar no universo da pessoa que a gente está atendendo para compreender do ponto de vista dela, do impacto que aquilo que ela está compartilhando causa na vida dela. Se vocês aprenderem a ter essa postura empática e essa postura compreensiva, você vai ter um vínculo mais forte com o seu paciente. Porque ali você não está para ser juiz ou juíza do que é certo, do que é errado, mas sim para olhar para o problema de uma forma contextualizada, olhar para o seu paciente em vários ambientes que ele está inserido, nos vários papéis que ele exerce e entender o que de fato está causando prejuízo, sofrimento, angústia e poder de uma forma mais assertiva se posicionar, de uma forma profissional e ética. Ok? Próximo item de habilidades, aceitação desprovida de julgamento. Bom, primeiro, eu quero já tranquilizar vocês que nós, seres humanos, fazemos julgamento o tempo inteiro. Né? A gente não precisa ter tão crítico assim com o fato da gente estar julgando, analisando. Isso faz parte do ser humano e é por isso que nós estamos como espécie vivos em pleno ano de 2020. Né? Isso mantém a nossa espécie viva. A gente julga, a gente analisa, isso faz parte da nossa natureza de ser humano. Só que quando a gente está falando do profissional, de uma postura profissional e ética, nós precisamos aceitar aquela pessoa do jeito que ela é, com as dificuldades que ela tem, sem atribuir julgamento. E quais são esses julgamentos? Se é bom, se é mal, se é certo, se é errado, de acordo com o seu ponto de vista. Claro que está infringindo, sei lá, uma lei, se está violando alguma coisa muito grave, se tem alguma violação, alguma quebra dos padrões das regras legais ou sociais, a gente não precisa concordar e também a gente não precisa aceitar, às vezes ao contrário. Nós precisamos até nos posicionar com relação a isso.
No caso, por exemplo, de uma criança que está na escola sofrendo um abuso ou violência doméstica, o profissional ele precisa se posicionar. Desculpa. Mas na prática clínica do cotidiano, do dia a dia, nós precisamos olhar as pessoas, independente da religião, da orientação política, da forma que se veste, da forma que usa o cabelo, da forma do corpo, da imagem, enfim, a gente tem que se desprover desse julgamento para entender o outro sob o ponto de vista dele. Então, quando você já faz um julgamento, já vem com um conceito pré-concebido, é melhor você nem atender essa demanda, porque isso não vai favorecer o seu processo de vínculo com o seu paciente e não vai ser útil para o seu paciente. Então, é importante que você saiba quais demandas você deve aceitar. E agora eu sugiro que você desenvolva, caso não consiga aceitar as pessoas do jeito que elas são, desenvolver essa habilidade. Porque todos os seres humanos merecem respeito, merecem ser ouvidos, merecem ser atendidos com qualidade, isentos de julgamento. E é importante a gente ter essa postura de, independente de como ele chega, a gente entender que nosso papel ali não é julgar, é receber, acolher, ouvir, propor um plano de tratamento e ser ético. E julgar não está no nosso... Julgar a pessoa não está no nosso papel como psicólogo. Então a gente tem que ter essa coerência para exercer o nosso papel e não de juiz ou de juíza. Lembra que eu falei um pouquinho sobre isso no primeiro? Nós não somos juízes, né? Nós somos psicólogos e temos que fazer o nosso papel bem feito, né? Isso faz parte do nosso compromisso ético. Quando nós nos formamos, nós fizemos um juramento. E nesse juramento estava lá respeitar a ética, os valores, né? Sociais, morais, legais. E a gente, quando julga, a gente pode discriminar, a gente pode fazer uma avaliação sem sem ser consolidada, enfim, a gente não está sendo ético quando a gente julga e não está exercendo o nosso trabalho de forma adequada. Então é importante você olhar para o seu paciente e acolher o seu paciente do jeito que ele é. E isso livre do seu julgamento e colocar um rótulo ou simplesmente olhar e já descartar. A gente tem que saber filtrar as demandas. Eu já falei isso algumas vezes também. Nem todas as demandas eu quero atender. Porque eu sei que tem profissionais que são muito mais qualificados, que às vezes têm uma estrutura muito mais complexa e completa para dar um suporte para o paciente do que eu tenho. Por exemplo, quem trabalha com criança vai ter vários jogos, vai ter brinquedos, vai ter fantoches, vai ter livros, vai ter um espaço com atividades. E eu não tenho esse espaço hoje, não disponho desse espaço hoje. Porque eu trabalho com adultos, meu público é diferente. Então, quando a gente sabe o nosso público, a gente sabe que demanda que a gente está preparado para atender, que a gente quer atender, é uma escolha. Nós, psicólogos, estamos preparados, aptos para atender todo tipo de demanda, mas nós podemos fazer escolhas. Agora, é muito complicado quando você escolhe, por exemplo, atender crianças, mas eu não quero aquela criança A, não quero aquela criança B, não quero aquela criança C, por causa do pai de fulano, ou por causa que a mãe é assim, a mãe é uma chata, ou porque, enfim, isso aí a gente já está comprometendo a nossa habilidade de aceitar os nossos pacientes da forma e dinâmica que ele apresenta pra gente. Próximo passo, próxima habilidade, né? E passo a ser desenvolvido, autenticidade. Não adianta a gente querer ser quem a gente não é. Fica uma coisa meio forjada, meio falsa. Fica uma coisa não autêntica. Então, nós precisamos desenvolver a habilidade de ser autênticos. O que é isso? Você, com o seu estilo, com o seu jeito, com as suas características, vai desenvolver o seu trabalho de uma forma autêntica. Não querer vestir uma máscara de quem você não é. Então, se você está no início da carreira, você não precisa querer demonstrar que sabe tudo, ou que tem uma experiência, ou que se você está com a agenda vazia, não precisa demonstrar que está cheio de pacientes, ou se você não tem uma especialização, não precisa se passar porque quem tem, enfim, basta ser você, ser autêntico. A autenticidade, ela dá respaldo para o seu trabalho, dá veracidade para aquilo que você entrega.
As pessoas buscam muito mais autenticidade do que título. As pessoas buscam muito mais uma escuta, um acolhimento, do que um resultado lá de ter uma recepção cheia, atendendo de 30 minutos, transparecendo ser uma coisa, mostrando ser uma coisa que não parece verídica, legítima. Então você precisa somente ser do jeito que você é. Se você tem os seus valores pessoais, ser coerente em atitudes com esses seus valores. Mostrar para o seu paciente que você tem um compromisso ético. E isso você pode ser do seu jeito, homem, mulher, com qualquer característica, seja autêntico, seja você. Não é para você tentar modificar o seu jeito, porque isso vai dar certo, porque fulano tá fazendo assim e tá dando certo, não. A regra, a receita para dar certo é você ser do seu jeito, ok? Espero que isso faça sentido para vocês. Se alguém tiver algum comentário, pode ir colocando, que eu vou, à medida do possível, respondendo aí para vocês. Falei de autenticidade. Próximo passo que nós precisamos desenvolver uma habilidade de autoconfiança. Quando a gente tem uma postura, quando a gente tem condutas que nem a gente confia, quem que vai confiar no nosso trabalho? Quando a gente faz uma coisa que a gente não acredita, dificilmente outras pessoas vão acreditar naquilo que a gente está falando. Quando a gente não tem experiência, quando a gente não tem ainda uma autoconfiança, nós precisamos parar, avaliar o que está impedindo essa confiança, se é alguma falta de conhecimento técnico, se é alguma questão interna, pessoal, se for, vai fazer terapia. É engraçado que às vezes eu vejo psicólogos falando, eu não faço terapia. Gente, terapia não é ofensa, né? Vamos parar, é necessário às vezes, em alguns casos, importantíssimo. Em muitos casos, fundamental para a gente reorganizar internamente as emoções, parar de ter comportamentos disfuncionais, melhorar a nossa performance de modo geral. Então, a gente tem que ter confiança no nosso trabalho. Para isso, a gente precisa, às vezes, melhorar a nossa formação, né? Nosso conteúdo mesmo acadêmico, técnico, científico. Nós precisamos, às vezes, ler mais, estudar mais, fazer cursos, participar de workshops, de palestras, ler artigos. Nós precisamos ver revistas, saber o que está sendo produzido na nossa abordagem, na nossa área de conhecimento, se inteirar das decisões do conselho, do que está acontecendo. A gente não pode ficar ilhado no consultório ou ilhado dos nossos problemas. Nós precisamos ir atrás das soluções. Agora, se é uma habilidade pessoal, se às vezes é timidez, tem psicólogos que são tímidos. Eu sou tímida, só que eu sou uma tímida hoje trabalhada, mas eu sou extremamente tímida. Às vezes nós precisamos ir atrás de algumas habilidades que não desenvolvemos no decorrer do nosso crescimento na escola, na faculdade, no estágio, e nós precisamos dar conta disso no momento que nós estamos sozinhos no mercado de trabalho. E às vezes um profissional, um terapeuta, ele vai ajudar, um psicólogo, ele vai ajudar. E seja lá qual for a habilidade que você precisa aprimorar, faça, porque isso vai te dar autoconfiança. Confiança vai te dar segurança. Segurança vai te dar conforto. Isso vai te trazer valores, resultados diferentes, com menos sofrimento, menos dor. Então, se você não tem essa habilidade desenvolvida, vá atrás, porque isso aqui é possível ser seguro. É possível ser segura. Isso é uma coisa que a gente treina, que a gente aplica, a gente refuta algumas ideias, a gente reafirma outras e a gente vai moldando a nossa forma de ser e só o fato de estar em movimento, isso já melhora a nossa autoconfiança. O próximo ponto que a gente precisa pensar, flexibilidade na aplicação de técnicas. Quando o paciente procura um psicólogo, às vezes eles procuram pela abordagem. Quer saber se é psicanalista, se é sistêmico, se é da TCC, se é junguiano. Às vezes o paciente ele chega procurando uma linha. Só que o paciente ele não quer necessariamente a linha, ele quer a solução. Essa solução, às vezes, não significa que ele não vai sofrer, que ele vai ser curado. Significa que ele quer o quê? Um espaço onde ele possa compreender o que está acontecendo, se expressar e que aquilo que ele vê e aprende, desenvolve, constrói no consultório, aquilo tem utilidade fora do consultório.
E isso aqui, essa utilidade, ela vai além da técnica que você aplica. E é importante você saber flexibilizar. Por quê? Eu vou dar alguns exemplos, só um pouquinho. Quando a gente tem uma linha, uma abordagem que a gente segue, a gente tem mais ou menos um planejamento, uma estrutura de como a sessão funciona, do que esperar para uma sessão. Só um instante. Deixa eu desligar aqui o ar. Peço desculpas, mas hoje a garganta tá falhando. A vida ao vivo é assim, né? Acontece tosse, enfim, vai acontecendo aí os imprevistos. Voltando aqui, quando a gente pensa numa técnica, numa abordagem, é importante a gente saber do nosso aporte teórico-científico, é importante a gente saber o que vai fazer com aquilo, mas é importante que aquilo faça sentido para o nosso paciente, ou para o seu plano terapêutico, ou para a sua conta de trabalho, mas é importante ser flexível o suficiente para você poder reorganizar, reprogramar. Às vezes o paciente vai fazer um teste, mas aquele dia, sei lá, ele bateu o carro, então não vai dar para aplicar um teste fora do... aconteceu um imprevisto, então você está programando fazer uma coisa, mas não vai rolar, ele não está num dia normal, num dia bem. Ou então aconteceu alguma coisa que deixou ele mais desestruturado, abalada. Então a gente tem que flexibilizar a técnica. Na TCC a gente trabalha com uma estrutura de sessão mais rígida. Às vezes o meu paciente no primeiro momento ele apresenta alguma resistência para aderir talvez uma estrutura mais rígida, tarefa de casa, leitura de texto, experimento comportamental. O que eu faço? Eu vou falar, não vou te atender, você tem que fazer, vai ser na marra? Não. A gente tem que ser flexível o suficiente para introduzir essa técnica, ou para aplicar um teste, ou para dar um feedback num dia que o paciente está apto para receber aquilo. Então é importante a gente seguir, é importante a gente ter uma orientação sólida, é importante a gente ter essa bagagem científica de respaldo, é importante a gente ter uma linha de trabalho, mas é tão importante quanto tudo isso a gente ter flexibilidade para entender que às vezes a gente vai ter que voltar algum passo para trás, que o paciente tem recaída, que às vezes você programa uma avaliação e naquele dia teve um imprevisto, e que coisas vão acontecer no meio do processo terapêutico, e que tá tudo bem, e que é só a gente flexibilizar, readequar, reestruturar, e que tudo vai seguir direitinho. E o importante é a gente ser útil para o nosso paciente, que a terapia tenha utilidade para o nosso paciente. Isso fortalece o vínculo, porque ele não é só uma pessoa que está na nossa frente, ou ele não é só um problema, ou ele não é só um transtorno, ou ele não é só uma dificuldade, um conflito. Ele é um ser humano que é integrado em vários papéis, exerce vários papéis em vários âmbitos aí da sociedade, da vida produtiva, da vida acadêmica, da família, e a gente tem que entender esse contexto e flexibilizar o suficiente para que a terapia tenha utilidade. Então, se você é rígido demais como psicólogo, ou se você é inseguro demais como psicólogo, se você acha que tem que seguir aquilo à risca porque está fazendo errado, você precisa desenvolver essa habilidade. Porque a flexibilidade faz você trabalhar em paz com você mesmo, em paz com o seu paciente, em paz com a teoria e colocar na prática o seu melhor. Então é importante você ficar atento à flexibilidade de técnicas. Próximo, comportamentos gestuais. Por que essa habilidade ela é importante? Bom, imagina que você está interagindo com uma pessoa e a pessoa está lá mumificada. Não esboça nada, não faz sinal nenhum. Claro que a gente tem que ser isento, tem que ser mais contido, né, para sair fazendo show e tal, mas às vezes um gesto com a cabeça, um gesto com a mão, o olhar, o nosso semblante, ele compõe a nossa linguagem. Então, quando a gente tem comportamentos gestuais,
Isso favorece o acolhimento, a compreensão. O comportamento gestual, ele valida a nossa empatia, a nossa compreensão, a nossa aceitação, a nossa flexibilidade, o nosso olhar de contato e conexão com o outro. Então, o nosso comportamento gestual, a nossa linguagem não verbal, ela compõe a nossa linguagem completa. Então, nós falamos não só com palavras, mas nós falamos com o nosso corpo. E muitas vezes o nosso corpo, ele denuncia aquilo que a gente está pensando de fato. Então, é importante, durante um atendimento, você estar atento aos seus gestos para não ser gestual demais, mas também para não ser contido demais. É importante que seja coerente aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, com aquilo que você ouve, com aquilo que você expressa gestualmente. Isso aqui favorece o vínculo, porque valida as outras habilidades, conforme eu já falei. Então, você quer ser autêntico, quer mostrar uma postura empática, compreensiva, seu corpo tem que sinalizar isso também. Isso é importantíssimo. Bom, eu já dei aí uma cola, né, uma antecipada. Contato visual é fundamental. Eu sei que algumas abordagens, o psicólogo não fica em contato visual direto com o paciente, mas isso são exceções. Via de regra, o nosso contato ele é separado por uma mesa, ou em poltronas, ou no divã. Enfim, existem vários tipos de set terapêutico, mas de forma geral é importante que o psicólogo tenha contato com o paciente, contato visual. Olhar nos olhos, né? Manter uma conexão visual. Isso favorece também, isso favorece a nossa postura, isso favorece o nosso vínculo, isso favorece o nosso contato, a nossa relação terapêutica, e às vezes é uma habilidade que as pessoas não têm desenvolvidas. Parece óbvio, mas tem muitas pessoas que evitam olhar nos olhos, e isso faz muita diferença. Né? Até quando você vai, às vezes, atender um paciente que tem uma deficiência visual, que é cego, por exemplo, é importante você falar na direção para ele. Ele vai saber para onde você está olhando, ou se você está disperso com outra coisa. Nosso paciente percebe a atenção que nós estamos dando de acordo com a nossa postura. E o contato visual, ele forma um vínculo e uma conexão. Ainda para as pessoas que não atendem, frente a frente com o paciente, para isso existe lá, vai até a recepção, na hora de chamar, aperta a mão, cumprimenta, se tiver liberdade, o abraço ou um beijo no rosto, enfim, esse contato de olhar nos olhos, ele é extremamente importante para você formar esse vínculo de atenção, de cuidado, de integração. E se você não tem essa habilidade, é importante você desenvolver. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de olhar nos olhos de outra pessoa, fica aquele negócio meio de fuga, de falta de contato, e isso não favorece o vínculo e a relação terapêutica. Bom, perguntas é agora ou calem-se até amanhã na live do próximo dia. Só um instante aqui que eu tô abrindo aqui de novo, se tiver alguma pergunta, coloque aí nos seus comentários. Quero agradecer a presença de todos vocês na nossa live de hoje. Amanhã eu vou dar continuidade a esse tema. Eu acho ele extremamente importante. Não adianta a gente pensar em sucesso, em carreira, em um monte de coisa, em divulgação, em captação, em consultório, em empresa e tal, se a gente não olhar para dentro. Então, quando eu falo de habilidades pessoais, eu estou falando para você, psicólogo, para você, psicóloga, para você que está começando ou para você que já tem experiência, para você olhar para dentro de você, olhar quais pontos você tem que são positivos, quais pontos que você precisa aperfeiçoar e desenvolver, e a gente vai caminhar junto aí, pensando, refletindo sobre cada uma habilidade disso e como essas habilidades vão impactar de forma positiva se trabalhadas na sua prática clínica. Então, quero desejar aí para todos vocês uma ótima noite. Obrigada aí novamente pela companhia. Deixa eu só ver aqui se tem perguntas.
de que forma é possível se conectar melhor com o público-alvo do Instagram. Certo. Essa resposta, Bruna, ela vai ficar aí para uma live da próxima semana, mas eu vou voltar nisso. É possível, pelo Instagram, é possível fazer filtros e conseguir aí um público, né, que algumas pessoas chamam de persona, outros do marketing também chamam de avatar, mas é possível a gente ir delimitando o nosso público de acordo com a nossa abordagem. Bom, só para você não ficar aí na curiosidade de como fazer isso, eu vou te dar só uma palhinha pequenininha. Uma forma de ir filtrando essas pessoas que procuram é você colocar hashtag com o tipo de coisa que você está postando, de acordo com o interesse do seu público. Então, fica aí uma dica que isso ajuda a fazer filtros do próprio Instagram. Tô olhando aqui no celular porque o meu, são 2 aparelhos, né? Eu tô com uma câmera ali que é do meu celular oficial filmando e tô aqui com um auxiliar aqui para interagir com vocês, ok? Desejo para vocês boa noite, obrigada pela companhia em mais uma live e amanhã, às 20h07, se tudo der certinho, tô aqui com vocês de novo. Até amanhã, um grande abraço.